Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira aula. Eu tô rindo aqui porque em uma aula eu tô verde, na outra eu tô vermelho e eu não consigo acertar a configuração da cor. Bem, eu melhorei um pouco, eu acho que eu tô parecendo aqui olhando para minha imagem. Dá para passar, ainda tá um pouco esverdeado, avermelhado. Eu não sei se é a câmera que não presta, mas é uma câmera 2K, tá? Câmera relativamente boa. Mas eu não vou investir milhões em equipamento para fazer esse trabalho, né? Então nós vimos na última aula, nós vimos foi conjuntos numéricos, né? E aí o pessoal entrou em contato comigo e perguntou muito a respeito aqui da questão 92, 93, que basicamente tem a explicação na questão 91. Vamos dar uma olhadinha aqui, fazer uma breve revisão. Olha aí, ó. Foi aqui que residiu todo o problema de vocês aí. Vamos tentar ver, solucionar esse enigma. O enigma da pirâmide. Vamos lá. Attention, please. E engraçado que eu passo a vida configurando esse negócio. E quando eu vou iniciar a aula já desconfigurou. Vou tentar configurar. Pronto, assim ficou melhor. Não vai dar pra gente ler e escrever juntos, né? Então aqui, quando nós falamos de interseção e união, né? Veja só, a interseção, se eu tiver dois conjuntos, um conjunto A, vou colocar aqui um conjunto A, aí. Então aqui eu tenho A, B, C e D. E um conjunto B, eu tenho C, D, E e F. Então, só para a gente fazer uma breve revisão, nós temos então, quando eu falo de A união B, você vai ter a união de ambos os conjuntos. Então aqui eu tenho A, B, C, D, A, B, C, D, e aqui eu tenho C, D, E e F. Então eu terei E e F. Esses dois elementos aqui, o C e o D, ele repete em ambos os conjuntos. O C e o D e o C e o D. Ele repete em ambos os conjuntos. Isso é o mesmo que dizer, se eu for fazer A interseção B, a interseção é justamente essa repetição. O que é que tem nos dois conjuntos? Eita! Então eu tenho aqui C. Nossa, vou ter que voltar pro caderno de caligrafia, hein? Eu acho que vocês não chegaram a fazer isso não, né? Comigo vocês já viram que não deu certo. Então aqui, os dois que estão repetidos em ambos os conjuntos, eles são a interseção. Então vamos lá. Com relação à reta, quando você tem aqui exemplos como esse, vou pegar a canetinha aqui. Exemplos como esse aqui, ó, onde você vai ter um intervalo com reta, o raciocínio é basicamente o mesmo. Vamos pegar isso aqui, ó. Eu tenho, digamos, uma interseção de um conjunto. Vou colocar de outra cor. Vou pegar o vermelho. Vou pegar um conjunto A. O conjunto A,
ele vai colocar assim, fechado em 2 e fechado em 5. Como que é esse conjunto aqui numa reta? E vamos pegar um B. B, ele é um igualzinho aqui. B, ele é fechado em 4, 3. Fechado em 3 e fechado em 7. Então nós teremos a seguinte situação. A primeira reta, onde eu tenho 3, né? Por 2 e 5. E aqui são os elementos que compõem esse conjunto, ou seja, são todos os elementos de 2 fechado até 5 fechado. E o outro exemplo? Onde é que vai estar o 3 aqui? Ó? Aqui eu tenho o 3 e aqui é o 4, não é isso? 3 e 4. O outro conjunto, vou colocar aqui de azul. O outro conjunto, ele vai de 3 até 7. O 7 vai estar por aqui. Se você for contar aqui 6 e 7, o 7 vai estar aqui, mais ou menos. Correto? Então, nós vamos ter aqui o conjunto, ele vai de 3 até 7. Esse conjunto aqui. Então, aqui eu tenho o A. E aqui eu tenho o B. Vamos ver como é que fica se nós fizermos a união. A união B. Então, a união B, eu vou juntar todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. Então, nós vamos ter o quê? Todo esse conjunto de 2 até 5. Então, ele começa em 2. Vai começar aqui em 2. E ele vai. Pá. Só que também eu vou ter o quê? Todos os elementos de 3 até 7. Então ele vai chegar até o 7 aqui. Então esse conjunto de unir os dois, ele vai chegar até aqui o 7. Então esse aqui é o A união B. Eu juntei esse e juntei esse. E aí vem a interseção. A interseção é aquele que está em ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, em ambos os conjuntos ao mesmo tempo, eu tenho esse pedaço aqui, ó, de 3 até 5, que aqui também tem, ó, de 3 até 5, correto? Então, a interseção é exatamente essa parte da reta que está em ambos os conjuntos. Então, nós vamos colocar de uma outra cor bacana aqui. Nós vamos ter a interseção B. Isso aqui é essencial lá para o final. Ixi. Ficou ruim. Então, ignora aí. Eu vou ter de 3 até 5. Esse aqui é o conjunto interseção. De 3 até 5. Que é o que? A parte que ela está em ambos os conjuntos. Não é isso? Vamos ver o que tem ali ainda mais de novidade. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo desses que estão aqui. Por exemplo, esse. Aqui, olha. Ele quer a interseção. Descreva os seguintes conjuntos. Aqui ele vai de 0, é fechado em 0, fechado em 2, fechado em 1 e fechado em 3. Então eu tenho o quê? Eu tenho 0
e 2 e interseção com 1 e 3. Então, olha, eu vou ter essa reta aqui. A primeira vai de 0 até 2, fechado, né? 2 fechado. Então aqui eu tenho 0, 1. O 1 vai estar aqui mais ou menos no meio. Né? É aqui, o 1. E outro vai ser, então, de... A reta vai ser de 1 até 3. Vai estar mais ou menos aqui. Então, qual é o conjunto interseção? Qual é aquele conjunto que está nos dois ao mesmo tempo? Olha, então eu tenho esse pedacinho aqui, né? E esse pedacinho aqui são os dois que estão nos dois conjuntos. Então, qual é a interseção nesse caso aqui? A interseção nesse caso, ela é fechado em 1, né, que é esse aqui, e fechado em... Que número é esse? É 2, né? E fechado em 2. Pronto. Esse aqui é o que está se pedindo. Vamos ver o outro aqui. Aqui é a mesma coisa, interseção. 0 e 2, só que agora ele está aberto em 3. É o mesmo exemplo, só que nesse caso aqui, o 3 está aberto, não vai mudar nada. Se o 3 aqui estiver aberto, ó, 3 aberto. É o que está pedindo aqui, ó. Ah, e o 1 também é aberto. Vamos abrir aqui o 1. O 1 também é aberto. E agora? É, ó. 1 aberto, 3 aberto. E aqui vai de 0 a 2. Melhor eu desenhar de novo, né? Ó, aqui vai de 0 a 2. Só que observe o seguinte. Aqui o 1 não está fechado. O 1 não está fechado. E eu quero o quê? 1 está fechado, vai de 1 a 2. Só que eu quero só aqueles que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui nesse caso, como é a interseção que ele está pedindo, ó, interseção é aquele que está nos dois ao mesmo tempo. O 1 não está. Então, o 1 que vai vigorar aqui é o 1 vazio. E ele vai até onde? Ele vai até 2 fechado. Então, a resposta para essa atividade B, ela é o quê? Ela vai ser 1 aberto e 2 fechado. Eu ainda tenho que acostumar com essa canetinha aqui. Eu já acostumei bastante, viu? Você precisa ver as últimas aulas, como que era a tragédia. Ai, ai. Então tá aí, ó. Então, vamos ver o terceiro. Você precisa ter essa leitura. O terceiro, aqui é a letra C, né? Letra C. Também todos aqui são interseção. Interessante, hein? Todos aqui são intersecção. É interseção, intersecção. Veja só. Nós temos aberto. Eu vou pôr uma caneta mais preta. Pronto, uma corzinha um pouco mais fácil de você entender. Então eu tenho aqui o C. Ele é aberto em menos 1 e 2 sobre 5 ele é aberto também. E aí eu quero a interseção. Nossa, gente. Às vezes aqui não é igual escrever num caderno, tá? Volta alguns anos
O alfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. E um é aberto em 0 e aberto em 4/3. Aqui o segredo aqui, ele é você, nesse caso aí, saber quem é maior, né? Vou colocar aqui interseção. Ó, veja só. Nós temos a primeira reta, ela começa aqui em -1 aberto. -1 e vai até 2/5. Ele é menos do que a metade, né? 2/5 é menos do que meio. Porque a metade de 5 seria 2,5. Metade. Então, se eu tiver aqui o 1, -1, 0, 1. Esse aqui vai estar aqui entre 0 e 1. Entre 0 e 1 ele vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, entre 0 e 1, esse 2/5. Vai estar aqui. Então eu tenho 2/5. Não é isso? Ó, 2 dividido por 5 é meio? Não é. É menos que meio. Então ele vai estar aqui entre 0 e 1. Aí o outro é o quê? O outro ele vai começar. Então eu tenho isso aqui. O outro ele começa em 0, aberto também, e vai até 4/3. 4/3 dá 1, 1 e um pouquinho, não é? 1 e 1/3. Então ele vai passar de 1. Esse 4/3, ele passa de 1. 1 vai estar por aqui, ó. Então eu tenho 0, e eu tenho 0 aqui e o 4/3. Então você tem que ter essa sacada. Se eu quero a intersecção, né, eu vou pegar, né, 0, de 0 até 2/5. É o que vai estar aqui e o que vai estar aqui. Essa parte para cá não está no primeiro conjunto, e essa parte para cá também não está no segundo conjunto. Então só o que vai sobrar é essa parte central aqui. Podia ter feito um pouco maior, né? Então aqui eu vou ter maior que 0. Perdão. O professor comeu bola. Tinha ficado até bonitinho o meu desenho. Ó, 0 aberto e 2/5 aberto. É importante vocês pensarem a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu construí aqui foi saber onde é que está esse 2/5. Eu sei que ele é menos que meio e maior que 0. Então, ele vai estar aqui entre 0 e 1. E o 4/3, eu sei que ele é maior do que 1. 4 dividido por 3 vai dar 1, 1 e 1/3, mais ou menos. Né? No segundo exemplo, aqui fica fácil. Aqui no 63, fica muito fácil fazer, porque todos são união. Ó, esse aqui é união, ou seja, aqui vai de -1 até 4. Fechado em -1 e fechado em 4 une todos os conjuntos. Aqui vai de -2 até aberto, até 5 aberto. Então esse aí tá facilzão, tá bom? Bem, fizemos uma pequena revisão até o momento, né? O pessoal que entrou em contato comigo aí pelo WhatsApp, alguns alunos mandaram perguntas, outros só mandaram o exercício e a maioria não mandou nada. É importante você mandar as atividades que eu passo aqui. Então, também é importante você assistir a aula. Porque eu vou selecionando os exercícios e vou dizendo, faça esse, faça esse, faça esse. E o aluno depois fica procurando, quais são os exercícios que é para ser feito?
O professor não falou onde é para mandar o exercício, e onde eu já tinha falado por uns 5 minutos, que é para mandar na minha conta particular de WhatsApp. Então vamos ficar atento e iniciar a nossa aula agora com a aula 3, né? Que é aqui as relações. Isso aqui vai ser muito interessante. Então, se segura na cadeira aí. Esquece o Netflix, né? Desliga aí o Netflix, desliga o celular. Não dá, né? Que você está assistindo no celular, né? Desliga o WhatsApp, desliga o cunhado que está na sala, né? Desliga essas visitas inconvenientes e vamos então ver as relações. Dessa vez agora são só 15 páginas. É uma parte mais rápida, mas ela começa a ficar um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais interessante. A aula começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais sofisticada. Então, como vocês são jovens sofisticados, eu acredito que vocês vão começar a gostar a partir de agora. Tá bom? Então, vamos a ela. Então, quando nós falamos de relações, a primeira coisa que nós temos que abordar é o par ordenado. É importante você saber o que é um par ordenado. É o primeiro passo de tudo. Então aqui o par ordenado chama-se par todo conjunto de dois elementos, assim. 1 e 2, 3 e menos 1, A e B, indicam pares, ou seja, par é um conjunto formado por dois elementos. Lembrando do conceito de igualdade de conjuntos, observamos que inverter a ordem dos elementos não produz um novo par. Ou seja, o par 1 e 2 e o par 2 e 1 é o mesmo conjunto. Mas aí vem a situação do par ordenado. Então, no par ordenado, a ordem desses pares ele interfere sim no resultado. Ou seja, um par ordenado, se eu tenho o par ordenado 1 e 2 e o par ordenado 2 e 1, eles são pares ordenados diferentes. Em matemática existem situações em que há necessidade de distinguir dois pares pela ordem dos elementos. Né? Então, por exemplo, quando nós temos que definir os elementos x e y. X e y formam um par ordenado, onde o primeiro sempre é x e o segundo sempre é y. Então aqui você tem a situação onde x é 1 e y é 2. Ou seja, ele forma, né, pares ordenados, onde nós sempre teremos o primeiro elemento como x. Né? Então, aqui ele fala 1 e 2 não é solução para essa inequação. Né? Se representássemos por um conjunto, teríamos 2 e 1 seria a solução e 1 e 2 não seria a solução. Exatamente por causa da ordem, né? Mas vamos lá direto à questão do par ordenado. Admitiremos a noção de par ordenado com um conceito primitivo, como um conceito primitivo, ou seja, o conceito primitivo é aquele que não requer explicação. Então, quando você fala de um conceito primitivo, não é necessário prova. Para cada elemento A e cada elemento B, admitiremos a existência de um terceiro elemento, AB. Ou seja, eu tenho um elemento A, tenho um elemento B e tenho um terceiro elemento AB, que denominamos por par ordenado. De modo que se tenha AB igual a CD, ou seja, desde que A seja igual a C e B seja igual a D, ou seja, a posição desses elementos ela é fundamental para você ter um par ordenado. E aí nessa orientação do par ordenado no plano cartesiano,
que é o que vocês já viram aí na vida escolar de vocês, isso vai ser muito importante. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse pequeno par ordenado. Vamos aumentar aqui esse tamanho. Arriscar aqui, fica mais bacana. Vamos pegar esse exemplo aí. Depois eu volto para o tamanho normal. Pronto. Então veja só. Se eu tenho aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, assim, quando nós vamos formar os pares ordenados, sempre o primeiro elemento, vocês devem lembrar, o primeiro elemento ele é x, né? X, e o segundo elemento é y. Então nós podemos pegar, por exemplo, para vocês entenderem, se eu tenho o par ordenado 2 e 1, ele é esse ponto aqui, ó. Então ele é 2 em x e 1 em y. Então eu tenho o seguinte par ordenado: 2 e 1. Se você pegar o par ordenado, o contrário, por exemplo, vamos mudar de cor de caneta. Agora é importante. Vou pegar aqui uma vermelha. Veja só, se nós pegarmos um par ordenado 1 e 2, como é que vai ficar isso? 1 em x aqui e 2 em y. Então você observa que são dois pares diferentes. Aqui eu tenho 1 e 2 e o outro eu tenho 2 e 1. Peguei uma cor mais escura, né? Sem problema. Então você observa que essa ordem no par ordenado ela é primordial para o desenvolvimento desse conteúdo, né? Então ela importa sim. A ordem dos elementos aqui ele importa. Então nós vamos ter um par ordenado diferente se você mudou a ordem. Para que você entenda melhor, e aí eu vou remeter a gente lá nos primórdios, né, da educação, lá na década de 80, quando eu me formei, a gente aprendia esse tipo de coisa desde muito novo. Né? Principalmente aqui, sumiu tudo. Onde é que está? Bem, consegui. Aqui eu tenho, então, Batalha Naval. Vocês devem lembrar, alguns de vocês devem ter jogado, Batalha Naval, e isso aqui é um jogo antigo e que ele vai te dar exatamente esse tipo de situação de par ordenado. O par ordenado ele é essencial nesse caso. Veja só, vamos jogar aqui Batalha Naval. Quando você vai jogar Batalha Naval, você vai exatamente, como é que eu posso dizer, ter os seus tiros, né, colocado aí de acordo com um par ordenado. Então veja só, o meu primeiro tiro eu posso definir aqui, ó. Vamos pegar um primeiro tiro aqui, qualquer um desses aqui. Vamos pegar C2. Ó, então o par ordenado, a corzinha melhor. Um par ordenado C2. Gente, o professor está precisando voltar realmente para as aulas de caligrafia. Mas vamos lá. C2. Onde que está esse tiro aqui? Eu tenho C é X, né? Ó, o eixo X aqui na horizontal e o 2 na vertical. Então C2 está aqui, ó. Nesse caso eu não acertei nada. Vamos dar um outro tiro. Aqui no D4. Vou anotar aqui. D4. Acho que todos viram isso. Né?
Aqui o adversário deve estar jogando agora. Alô, câmbio, câmbio. Seu adversário deixou o jogo. Criar um novo jogo. Olha que safadeza. Isso aqui é um jogo online. O cara deixou o jogo. Vamos lá de novo. Bem, aqui, ó. C2. Ele já jogou de novo. Aí eu quero o quê? D4, como já tinha colocado. Ele saiu. Vamos de novo no G5. Então, G5 é o nosso par ordenado. Ó, ele acertou aqui, ó, e errou o próximo. G7. Então, aqui G7. Então, cada par ordenado aqui, ele continua não acertando. Vamos pegar aqui o D8. D8. Olha, ele conseguiu derrubar aqui um cruzador. Vamos de novo, eu não acertei nada ainda. H3. Ó, acertei o submarino, olha, que beleza. H3. Vamos ao outro. B6. Não acertei nada. B6. Ele também não acertou nada. Vamos ao próximo. C6, por exemplo. Também não acertei nada. C6. Vamos a um outro. D6. Gente, o professor tá grosso. D6. E o outro também não acerta nada, pelo amor de Deus. Vamos aqui no F9. Também não acertei absolutamente nada. F9. O outro também é ruinzinho de mira. Vamos aqui no I6. Jesus amado. I6. Ou H8. Cara, esse cara tem alguma coisa lá para eu acertar? H8? Ele também não acerta nada. Homem é ruim de mira. Vamos aqui no B9. B9. Vamos no I10. Ó, acertei alguma coisa aqui, hein? I10. I10. Vamos ver se é aqui, no H10. Ó, acertei de novo. H10. Vamos ver de novo aqui. G10. G10, olha. G10. Então, assim, esse é o entendimento de par ordenado que você tem que ter. Né? O adversário deixou o jogo. Assim, ele já perdeu, já se desiludiu e saiu. Mas ficou aqui o exemplo para vocês, né? O jogo de batalha naval, ele trazia exatamente esse tipo de situação, onde nós brincávamos quando era criança para sabermos como funciona esses pares ordenados. Então, sempre tem um par ordenado, ou seja, o primeiro elemento é no eixo X, que é horizontal, e o segundo elemento é na vertical, né? É a altura do tiro. Então aqui você tem, né, abscissa de P, né? A abscissa é aqui, o eixo X, né? Ordenada de P é o número real. O número real é a HP, representado por P2. Aqui, ó. Aqui ele chama de ordenada, que é uma paralela ao eixo X. E aí tem as descrições aqui que vocês já conhecem. Pode ler, né? Ó. A origem aqui é o 00, né? O plano cartesiano, o plano é um plano alfa. O sistema de eixos cartesiano ortogonal. O eixo das abscissas é o X.
O eixo das ordenadas é o y. Então, essa é a descrição que vocês já conhecem aí das coisas do segundo grau, né? Então eu tenho aqui, como eu coloquei lá no exemplo da batalha naval, né? Aqui o tiro, 2 e 0. Então 2 você já sabe que é o eixo X e o 0 é o eixo Y. Então 2 e 0. 2 e 0 vai estar onde? Ó? Cadê o eixo? Aqui, ó. Aqui é o A. Então vai estar aqui, ó. Ó, o eixo X aqui quase não dá para ver, né? O eixo X e o eixo Y. Tá aqui, ó. Aqui é Y, aqui é X. Podem ver com mais cuidado aí na apostila, né? Ó, o B, 0 e menos 3. 0 e menos 3, tá aqui, ó. Pois o C, 2 e 5. 2 e 5. Então eu tenho 1, 2 e 5 de altura. Tá aqui o C. É exatamente o que a gente viu até agora. Então, eu acho que essa parte do par ordenado a gente venceu. Vocês devem lembrar, então, das aulas lá da 8ª série, que é quando vocês viram isso. Né? Então, tem aqui já uns primeiros exercícios para vocês me entregarem. Então, agora, preste atenção. Preste atenção. O aluno que se matriculou hoje. É que tem um pessoal que o curso já está com 3 semanas, mas vai ter alguém matriculado hoje. Que não viu nada, não sabe de nada, tá caindo de paraquedas agora. Ó, vou marcar para você. É para fazer esse. Faz esse aqui, ó. Entrega para mim, manda no meu WhatsApp. Tá bom? Dê as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano, ou seja, qual é a coordenada desse ponto, do ponto B, qual é a coordenada desse ponto A, qual é a coordenada desse ponto C, e assim sucessivamente. Lembre então que aqui é o eixo X, e aqui é o eixo Y, e aqui é o 0, 0, ó. Bem aqui é a origem, é o 0, 0. Tá bom? Primeiro exercício. Segundo exercício, assinale no plano cartesiano os pontos. Aí, olha, é interessante vocês baixarem um papel milimetrado. Tá bom? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp aí um PDF de papel milimetrado. Aí vocês fazem no papel milimetrado. Vocês fazem lá do jeito que está aqui. Ok? Você vai traçar o eixo X e o eixo Y. E o eixo X, o eixo Y, e aí colocar os pontos. Esses pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, D, E, F, G, H e I. Esse 18 é para fazer, tá? Ó, já circulei aqui. E aí vem, então, o produto cartesiano. O produto cartesiano quando você tem dois conjuntos, o produto cartesiano é você pegar dois conjuntos e você formar pares ordenados. Então, basicamente é isso. Ó, A cartesiano B é o conjunto dos pares ordenados, tá aqui, onde X pertence a A e Y pertence a B. Vamos ver como é que funciona essa coisa. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Aqui ainda tá na batalha naval. O cara perdeu, passou vergonha e saiu. Eu fui, massacrei ele. Então vejam só. Como é que eu vou criar dois pares ordenados? Então veja só. Eu tenho um conjunto A. Ele é 1, 2, 3 e 4. E tem um conjunto B. Ele é 3, 4 e 5. Ok? Como que é o par ordenado, o produto cartesiano A cartesiano B? Atenção! Então, como é que eu vou formar esse produto cartesiano A cartesiano B? É o conjunto dos pares ordenados, onde o X
pertence a A e o Y pertence a B. Então eu vou ter a seguinte situação. O primeiro elemento é 1 e 3. Depois eu vou ter 1 e 4. 1 e 4. E depois eu tenho 1 e 5. Qual é os outros elementos agora? Agora eu faço com 2. 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Depois, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. Você vê que todo elemento X ele vem do conjunto A. Depois, 4 e 3, 4 e 4 e 4 e 5. Então esse é o produto cartesiano A cartesiano B. Se você for fazer o contrário, veja só, se nós formos fazer B cartesiano A, fazer aqui ó, no cantinho, B cartesiano A, ele vai ser diferente, porque aí eu vou partir do B. Todo elemento de B, ele é X. E agora, todo elemento de A é Y. Ele inverte, entendeu? Então nós teremos o quê? Teremos 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Então os pares ordenados serão 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3 e 3 e 4. E o outro? 4 e 1, 4 e 2, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4. 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4. E o último elemento de B vai ser o 5. 5 e 1, 5 e 2. 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4. Então, esse é o produto cartesiano B cartesiano A. Então, você observa que é muito importante a ordem. Aqui, nesse produto, a ordem muda completamente o resultado. Então, você deve ficar atento que nesse aqui, que é o produto cartesiano, a ordem, ela altera o resultado. Então, você viu aqui, ó. Vamos ver o que é que aguarda mais aqui. Então, acho que essa partezinha tá lascando. Vamos lá. Então, nós temos aqui os exemplos. Olha aí o exemplo. Olha aí o exemplo. Olha aí o mau exemplo, né? Então, como é que tá? Assim. Nossa. Vou diminuir um pouquinho aqui para ele aparecer melhor. Aí. Pronto. Veja só, eu tenho A e tenho B. E aqui eu fiz A cartesiano B e aqui eu fiz B cartesiano A. Ok? Observa no gráfico, observa no plano cartesiano que a ordem desses elementos ela é diferente. Olha aqui, aqui eu tenho A cartesiano B e aqui eu tenho B cartesiano A. Vê como é diferente. B cartesiano A. Então esse produto ele realmente gera, né, uma diferença. E é importante você então ficar atento. Na hora que vai fazer o produto cartesiano, você não deve se atropelar. Aqui eu tenho um conjunto A e ele fez A cartesiano A e tem também, não há problema nenhum nisso. Vamos para frente? Vamos para frente. Ó, aqui esse exemplo 3 ele é interessante. Ele dá
um intervalo, né? Todos os elementos de 1, ó, x maior ou igual a 1 e x menor que 3. Aí é importante você ter noção lá dos conjuntos, dos intervalos, né? É importante ter noção dos intervalos. Então, assim, qual é esse conjunto aqui? Esse conjunto, ou seja, é o x de 1 maior ou igual a 1 e menor que 3. E ele vai fazer o plano cartesiano, o produto cartesiano com 2. Então tá aqui, ó. Eu tenho o 2, que é y, e o x, que é todo esse A, que ele vai de 1 fechado até, ó, até 3 aberto. Então tá aí, ó. Ele representou graficamente muito bem isso. Então eu tenho o A, é um intervalo que vai de x maior igual a 1 e x menor que 3. Está aqui. Com quem? Com 2. Se nós tivéssemos B igual a 2 e... Opa, deixa eu melhorar aqui. Se nós tivéssemos 1 e 2, como é que seria? Teria uma outra reta dessa aqui, ó. Uma outra reta dessa de A, que vai de 1 até 3 aberto. Se tivesse o 0 aqui, nós teríamos uma outra reta aqui, do mesmo jeito. Compreendeu? E aí, aqui no 4, aí vem o êxtase total, né? Aí vocês vão à loucura, né? Vocês vão à loucura. Então, aqui no 4, ele dá exemplo exatamente de quê? De 2 intervalos. O A é um intervalo. E o B também é um intervalo. E agora, professor, como é que a gente faz? Ferrou tudo, né? Mais ou menos. Mais ou menos, vamos lá. Veja só. A cartesiano B, eu tenho que ali, ó. A primeira reta, eu vou anotar aqui. Ela vai de 1 fechado. Vocês não estão vendo, ó. Vou anotar, ó, tô anotando aqui, ó. Ela vai de 1 fechado a 3 fechado. De 1 a 3. Esse aqui é o A. Nossa, tá feia essa caligrafia do prof. Aluno sofre, né? De 1 a 3. E o outro é de 1 a 5, o B. O B, ele é de 1 a 5. Fechado também. Só para eu não ter que lembrar. Agora veja só. Como é que vai ficar? De 1 a 3 eu tenho aqui, ó. De 1 a 3. Não é isso? De 1 a 3. Assim, de 1 a 3 eu vou fazer todos esses elementos de 1 a 3 eu vou fazer com o primeiro elemento aqui, que é 1. Então tá aqui, ó. Essa primeira linha se refere a toda a reta A, feito só com o 1, com esse aqui. Tá aqui. Aí você imagina, se eu for fazer com o 2, com o 3, com o 4 e com o 5, eu teria isso, ó. Teria isso. Aí já começou a relaxar. Mas só que não é só com 1, 2, 3, 4 e 5. São com todos esses elementos aqui, ó, todos eles, infinitos. Infinitos elementos aqui no meio. Isso quer dizer o quê? É por isso que aqui está rachurado. Que eu cruzei todos esses com todos esses
Aí deu essa área pintada. Entendeu? Aqui a mesma coisa, ó. Se eu fosse fazer todos esses aqui, ó. Eita. Ó, todos esses. Todos esses. Caçamba. Gente, tem coisa que o professor vai ter que aprender ainda. Ó. Vamos voltar lá para a nossa explicação. Paga tudo. Veja bem. Nesse aqui, eu estou fazendo B cartesiano A. E o B está aqui, ó. O B, ele vai de 1 até 5. Ok? De 1 até 5. Então, de 1 até 5, eu teria o quê? Todos esses elementos aqui, ó. Esse. Todos eles aqui de 1 até 5. E aí eu vou fazer o cruzamento com esses aqui, de 1 até 3. Esse. Entendeu? Porque eu tenho dois intervalos. Eu tenho um intervalo aqui, que vai daqui até aqui. Esse aqui é o intervalo. E eu tenho um outro aqui. Intervalo que vem daqui, do 1 até o 5, não é isso? Quando eu faço o cruzamento dos dois, ele vai dar exatamente essa figura rachurada. É o que está aqui. Tá vendo aí? Então é isso que você tem que tentar entender. Use aí os seus poderes neurológicos aí, neurônios, e tenta ver isso. Então você vai cruzar um com o outro. Então aqui eu tenho de 1 a 5. E aqui eu tenho de 1 a 3. Então qual é o cruzamento dos dois? Então eu pego tudo isso cruzado com tudo isso. Aí é onde eu tenho encontro. Aí é o resultado do produto cartesiano. E aí vem de novo. Agora você vai prestar atenção quais são os exercícios que você vai ter que entregar. Ó. São esses que eu vou selecionar agora, fazendo o círculo. Ó. Esse. Aqui é simplesinho demais, né? Ó. Represente os planos cartesianos, né? A, B, C, D. Agora vem aquele ali, ó. Dados os conjuntos ABC, você vai representar graficamente. Graficamente é exatamente o que a gente viu ali. Nesse exemplo aqui, ó. Tá bom? Graficamente você vai ter que pensar. Só que aí você deve observar o seguinte, ó. Aqui tá fechado dos dois lados. Aqui tá fechado dos dois lados. E aqui tá um aberto e o outro fechado. Então, aonde está aberto, você vai ter o quê? Um produto que não vai ter o produto, né? Vai ter uma coisa assim, ó. Vai estar rachurado só o resto. Essa parte aqui, ela não vai estar rachurada. Ou aqui, dependendo da posição dele. Então tá aí o exercício. Dados os conjuntos A e B, represente graficamente. Vou fazer mais esse. Chega, né? Chega. Esse aqui não. Esse aqui vamos poupá-los. Esse não. Só esses dois aí. Já vai dar para vocês se divertirem bastante. Tá bom? E aí vem a relação binária. A relação binária é parte do desenrolar disso. A relação binária, então, vamos aqui ver como é que ela se apresenta. Nós temos então um conjunto A, né? Aqui, ó. A é 2, 3 e 4. E o conjunto B, que é 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? O produto cartesiano A por B e o conjunto, né? Então, aqui o produto cartesiano, ele é um conjunto
de pares ordenados, x e y, como nós vimos antes, onde x pertence a A e y pertence a B. Então, todos os elementos x pertencem a A e todos os elementos y pertencem a B. Ele diz aqui que possui 15 elementos, não é isso? São 3 elementos aqui, vezes 5 aqui, 3 vezes 5, 15. E aí ele fala que seja considerado, se agora considerarmos o conjunto dos pares ordenados x, y de A cartesiano B, tais que, aí ele lê aqui, ó, x barra y, ou se x é divisor de y. Então essa é a condição para a relação. Nós queremos ver quais são aqueles elementos onde x é divisor de y. Então nós temos aqui estabelecida a relação, ó. Tá aqui. Vou apagar aqui para facilitar para vocês. Veja só. Uma coisinha mais bonitinha. Olha, aqui existe um R, que eu chamo de relação, e essa relação a relação é um conjunto de quê? De pares ordenados. Esses pares ordenados, eles pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B. De tal forma que x é divisor de y. É isso que ele está procurando aqui. Aí ele numera aqui, ó. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 2 e 3, 3 e 6, 4 e 4. Vamos tentar entender melhor como é que funciona isso aí. Vamos colocar aqui a... Eita! Eu não apaguei a lousa da última vez, né? Vou apagar aqui agora. Vamos tentar ver como é que funciona esse negócio. O conjunto A, tá aqui, ó, é 2, 3 e 4. Então vamos lá. A é 2, 3 e 4, ok? E o B? O B ele é 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Você tem aí os dois conjuntos, né? Os dois conjuntos. Aqui o A ficou um pouco coberto aqui em cima, né? Mas vocês vão me perdoar. Ficou um pouco coberto aí. E nós vamos ter então o seguinte: qual é o produto cartesiano A cartesiano B? Qual é o produto cartesiano? Então eu vou fazer o quê? O elemento x, todos os elementos x, eles vão ser oriundos aqui do conjunto A, correto? E aí eu vou fazer então esse produto cartesiano. Então eu tenho 2 e 2, vamos lá os pares ordenados. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. É isso mesmo? Exatamente. E o outro agora? Agora vamos fazer o 3. 3 vai ser 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5 e 3 e 6. Vamos ver se você sabe o outro agora. É o último aqui, o 4. O 4 eu vou fazer a relação dele com todos os outros elementos, né? Então eu vou ter, quais são os pares ordenados? 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5 e 4 e 6. Esse aqui é o produto cartesiano
A cartesiano B. Eu já tinha falado aqui. Vou apagar aqui. Ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho A cartesiano B, né? Onde os pares ordenados, não é isso? Qual é a relação aqui, ó? Pares ordenados onde x pertence a A e y pertence a B. Então, eu fiz aqui ao lado esse produto cartesiano. Tá aqui. Agora, qual é a relação? A relação ela é um conjunto de pares ordenados x, y que pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B. E quais são os elementos? Os elementos são aqueles onde x é divisor de y. Essa é a condição. É o que está pedindo aqui, ó. Lê-se x é divisor de y. Quais são os elementos que são divisores onde x é divisor de y? Então aqui, ó, x é divisor de y, aqui é o 2, né? 2 é divisor de 2? Sim. Então esse aqui serve. 2 é divisor de 3? Não. 2 é divisor de 4? Sim, então esse aqui serve. 2 é divisor de 5? Não. E 2 é divisor de 6? Sim. Então, nós estamos observando aqui essa relação. Ou seja, eu quero que o elemento x seja divisor de y. Então, eu já selecionei 3 elementos aí. É o meu aqui, na outra linha. 3 é divisor de 2? Não. 3 é divisor de 3? Sim. 3 é divisor de 4? Não. 3 é divisor de 5? Também não. 3 é divisor de 6? Sim, esse é. Então, eu tenho esses elementos aqui. Vamos ver a linha aqui onde está o 4. 4 e 2. 4 é divisor de 2? Não. 4 é divisor de 3? Não. 4 é divisor de 4? Sim. Aqui 4 não é divisor de 5 e 4 não é divisor de 6. Então, essa relação, quais são os elementos que pertencem? Então, você veja só, na proposição aqui, ó, são pares ordenados que pertencem a A cartesiano B. Então, A cartesiano B, nós vimos que é tudo isso aqui, né? Agora, quais são aqueles elementos que satisfazem essa condição? Onde x é divisor de y. Aí ficou fácil, né? Então vai ser o quê? 2 e 2. Nossa, eu vou apagar. Vou tentar fazer de novo. 2 e 2. 2 e 4. É isso? 2 e 6. E na outra linha? 3 e 3. 3 e 6. E na última linha, 3 e 4. Ou 4 e 4, né? Então, está aqui a relação que atende essa exigência. Veja só, está aqui, ó. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. 3 e 3, 3 e 6. E 4 e 4. Que é, né, chamado de relação entre os elementos de A e B. Ou simplesmente relação binária. A em B. Então, essa é uma relação binária A em B. E aqui, ele exibe o diagrama de Euler, que a gente viu lá no começo, né? Diagramazinho aqui. Vamos tentar fazer esse diagrama aqui nessa
nessa quadro aqui. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o conjunto A e os elementos 3, 2 e 4. E o conjunto B. Nós temos o quê? O conjunto B é 2, 3, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho o quê? Por que eu fiz isso aqui? 3, 2 e 4. Ficou estranho, né? Estou copiando ali. Horroroso. 2, 3 e 4. Pronto. Então veja só. O 2 eu vou ter o quê? Vai ser 2 e 2. 2 e 4. E 2 e 6. Depois 3 e 3. E 3 e 6. E por último 4 e 4. Então, aqui ele representou essa relação R, né, no diagrama de Euler. E nós temos essa representação aqui. Olha lá. Ó. Olha aí. É exatamente isso. Né? Aqui eu tenho, então, nesse diagrama, representada a relação R. Como você já tinha feito lá nos pares ordenados, né? Então, os pares ordenados aí são 2 e 2, 2 e 4 e 2 e 6. Depois, 3 e 3, 3 e 6. E por último, 4 e 4. Então, esses são os pares ordenados dessa relação R. A relação ela obedece aí uma ordem de formação. Então, eu tenho o seguinte. Dados dois conjuntos AB, chama-se relação binária de A em B todo subconjunto R de A cartesiano B. Ou seja, a relação ela sempre é um subconjunto de um produto cartesiano. Então você tem um produto cartesiano, A cartesiano B, e eu formo uma relação que é subconjunto desse produto cartesiano. Né? Se eventualmente os conjuntos A e B forem iguais, todo subconjunto A cartesiano A é chamado de relação binária em A. Aí é só uma particularidade. Então nós vamos ter o quê? Vou apagar aqui. Vamos ter o seguinte, vamos lá. Quando o par ordenado xy pertence à relação R, escrevemos xry. Está aqui, ó. xry. Então, esse par ordenado pertence à relação R se somente se xry, ou seja, x relação com y, ou seja, há uma relação entre esses dois elementos. Então, se o par ordenado não pertence à relação, nós temos x r cortado, né? Y, ou seja, x não r y. Então, nós precisamos aí ver para cada... quando você tem um produto cartesiano, eu posso estabelecer relações entre esses dois elementos, x e y. A relação sempre é isso, é a relação entre x e y. Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui ele coloca A, que é 1, 2, 3, 4 e 5, e B, que é 1, 2, 3 e 4. E aí ele quer uma relação... ó, relação R, tal que x é menor que y. X é menor que y. Vamos pegar de novo a lousinha lá.
Pra gente poder ver como é que vai ficar isso. Pelo menos a lousa tá limpa agora, né? Pelo menos isso. Pra cá. Organizando aqui para ver se coisa melhora aqui para nós. Pronto. Bom, né? Organizando aqui a coisinha. Ah, agora vai ficar show. Show de bola. Então vamos pegar aqui a... Bem, eu tenho o produto cartesiano. Ele começou a dizer aqui, né? Ah, um exemplo 2, perdão. Exemplo 2. Vamos a ele. Então eu tenho A, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar aqui. A, pegar uma corzinha um pouco mais decente. A, que é 1. Nossa, eu tô com problema, hein? Pra fazer 2. Eu devia treinar, né? Antes da aula, ficar treinando aqui como é que escreve. 2, 3, 4 e 5. E o B? O B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 e 6. Então, o produto cartesiano A cartesiano B. A cartesiano B, vamos ver como é que vai ficar? Primeiro eu faço 1 com todo mundo, não é isso? 1 e 1. 1 e 2. 1 e 3. 1 e 4. 1 e 5. E 1 e 6. Esse foi a primeira linha. Vamos ver a segunda. 2 e 1. 2 e 2. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 5. E 2 e 6. Depois 3 e 1. 3 e 2. 3 e 3. 3 e 4. 3 e 5. E 3 e 6. Depois 4 e 1. 4 e 2. 4 e 3. 4 e 4. 4 e 5 e 4 e 6. É trabalhoso o negócio, tá? Por último, vou ter 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5 e 5 e 6. Bacana aí? Então esse é o produto cartesiano. Qual é a lei de formação da relação? Ó, são elementos. Quais são os elementos da relação binária R de A em B definida por x é igual a y é igual a x mais 2. Veja só, qual é o R? O R ele é o seguinte: R é igual a caralho. Que pariu. Um botão aqui.
Que ele... Olha lá e vai. Tem um botão aqui que aperta e ele começa a escrever sozinho. Depois vou tirar o palavrão na edição. Vou mesmo. Lá. Então veja só. A relação R são os elementos x e y. Né? Tá o quê? Y é igual a x mais 2. É isso. Quais são os pares ordenados onde y é igual a x mais 2? Então veja só. O y aqui, y é 1. 1 é igual a 1. Então não serve, né? O y aqui não é 1 mais 2 é 3, né? 1 mais 2 é 3. Então, olha, eu procuro um y igual a 3. Aqui todos os x aqui, ó. X, 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 x. Todos são 1. Então, qual é o y? E se eu fizer 1 mais 2 dá 3? Está aqui, ó. Esse é o par ordenado que eu procuro. Se eu fizer, então, x é 1. X é 1. 1 mais 2, y é 3. Vamos ver o outro. Aqui, ó. Todos os x aqui. Esse. Todos os x aqui são 2. Então, se eu fizer 2 mais 2, 4. Onde é que está o y? Aqui, ó. Então, esse é o y que interessa. E se for 3 o x? X mais 2, 5. Ó. E se o x for 4? 4 mais 2, 6. E se o x for 5? 5 mais 2, 7. Aí não tem aqui. Então, a relação ela é feita pelos elementos 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5 e 4 e 6. Observa lá. O que tem aqui? Ó. Exatamente isso, né? Tem aqui uma reta, né? Forma uma reta. Olha aqui o diagrama de Euler. Eu tenho 1, 3, 2 e 4, 3 e 5 e 4 e 6. E o 5 não tem nada. Então você começa a ter relações assim. Aqui do mesmo jeito. No exemplo 3. No exemplo 3 você vai ter a mesma situação. Só que agora o A é um pouco diferente. A é menos 1, 0, 1 e 2. E o B... Ah, não, ele está fazendo aqui, ó, a relação vai ser com A ao quadrado. Ou seja, é o A cartesiano A, né? Vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Opa. Uma cor mais bonitinha, mais fácil de... O A é igual a menos 1, 0, 1 e 2. O produto cartesiano que ele está pedindo aqui, ó, é A ao quadrado, né? Observa aqui. Então, o A cartesiano A, ou A ao quadrado, ele será o quê? Ele vai ser menos 1 e menos 1, menos 1 e 0, menos 1 e 1 e menos 1 e 2. E na outra linha, agora eu vou fazer tudo com 0. 0 e menos 1, 0 e 0, 0 e 1 e 0 e 2. Depois,
1 e menos 1, 1 e 0, 1 e 1, e 1 e 2. E por último, 2, 2 e menos 1, 2 e 0, 2 e 1 e 2 e 2. Então esse é o produto cartesiano A cartesiano A, né? Ou A ao quadrado, como ele colocou aqui. Deixa eu até dar uma apagada aqui que ficou ruim. Pronto. Então aqui, ó, A cartesiano A. Aí qual é a relação? A relação aqui ele quer tal que x ao quadrado seja igual a y ao quadrado. Eu vou fazer aqui a relação. Ó, ele quer uma R. Ele quer um R. Aí vem o botão de novo, ó. Ele quer um R tal que os pares ordenados x, y sejam pertencentes, né, a A cartesiano A, ou seja, A ao quadrado, tal que x ao quadrado seja igual a y ao quadrado. Então essa é a relação que ele está pedindo. Vamos ver se a gente consegue. Aqui se eu fizer x ao quadrado e y ao quadrado, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1 também. Então esse aqui serve. É isso, eles vão ser iguais. Nesse aqui, se eu fizer 1 ao quadrado, é 1 e 0 ao quadrado é 0. Aqui, se eu fizer menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, eles vão ser iguais. Já nesse aqui não, né? 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então isso está fora. O mesmo aqui, ó. O único que vai dar uma igualdade é o 0, né? 0 ao quadrado é 0 e 0 ao quadrado é 0. Na terceira linha, esse par ordenado também serve. 1 ao quadrado, que é o x, 1 ao quadrado é 1. E menos 1 ao quadrado também é 1. Esse não serve. Esse aqui também vai dar igual. 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Esse está fora. Esse está fora. Esse está fora. Esse está fora. E aqui vai ser 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então vai servir. Então eu tenho esses 6 elementos. Compõem aqui a relação R. Então eu terei menos 1 e menos 1. Depois, menos 1 e 1. Depois, 0 e 0. Depois, 1 e menos 1. 1 e menos 1. 1 e 0. 1 e 0. 1 e 1. E por último, 2 e 2. Essa é a relação. Se nós voltarmos para cá, tá aí, ó. Qual é a relação? Tá aqui. São 6 elementos. Aqui nós conseguimos a mesma coisa, né? 6 elementos. 0 e 0, 1 e 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1 e menos 1, menos 1 e 1 e 2 e 2. Aqui eu tenho a representação no plano cartesiano, né, que certamente vai ser pedido. E aqui eu tenho a representação no diagrama de Euler. E por último, e não menos importante, né, você vai ter aqui o quarto exemplo. O quarto exemplo, né, ele vai mostrar exatamente isso. Eu tenho A é um intervalo e B também é um intervalo. Ele pegou aqui x maior igual a 1, x menor igual a 3. E y maior igual a 1, y menor igual a 2.
e aí rendeu essa figura rachurada aqui. E a relação? A relação, nesse caso aqui, onde x é igual a y, né, y é igual a x, ela gera uma reta. Ela gera uma reta. Onde aqui todos os elementos, aqui 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, né? E aqui todos os elementos que são um igual ao outro vai gerar essa reta aqui. Então você já tem aí um ensaio daquilo que a gente vai ver em funções. Vamos aqui ao exercise. Fique atento agora, que eu vou marcar os que você vai fazer. O 129, né? Enumere os pares ordenados. 2. Represente por meio de flechas, ou seja, aquele diagramazinho de bola, de Euler. Faça o gráfico cartesiano das relações binárias. Entendeu? Então, a relação binária, a primeira coisa que você deve fazer é fazer fazer o produto cartesiano. Então aqui, ó, para que eu faça uma relação binária, eu tenho que ter o produto cartesiano. Nesse caso aqui é A cartesiano B. Você vai ter que escrever. Bom, eu sinto muito, mas assim, você vai ter que fazer agora o produto cartesiano desse. Então, eu vou ter que fazer A cartesiano B. Vai ter que fazer todos os conjuntos. Que nesse caso ia ser o quê? Menos 2 e menos 3. Depois menos 2 e menos 2. Não é isso? Ó? Se eu pegar esse menos 2 aqui, aí eu faço menos 3, menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1. E você vai ter que fazer todos para você fazer esse exercício. E aí ele pede as relações aqui, ó. A primeira relação, depois que você fizer produto cartesiano A, cartesiano B, aí você vai procurar quais são os pares ordenados que somado x e y dá 2. Depois aqui na letra B. Letra B é outra relação. Aqui é a relação R, essa aqui é a relação S. Vai ser a mesma coisa. Você vai pegar dentro desse produto cartesiano aqui. Falta muitos elementos aqui, tá? Faltam muitos elementos. Você vai ter que fazer ele para você servir como modelo. Quais são aqueles pares ordenados onde x ao quadrado é igual a y? Tá bom? E agora aqui nessa relação, nessa outra relação, você vai ter que uma relação T. É a relação T. Na relação T, que é essa, aqui está em módulo, né? Se você não sabe o que é em módulo, se eu tenho, por exemplo, menos 2 em módulo, ele é igual a 2. Basicamente, o número é só o número positivo. Se eu tenho 3 em módulo, ele é 3. Então, ou seja, esse x em módulo é igual a y em módulo. É a relação que você vai ter que procurar nessa mesma produto cartesiano que ele já ofereceu. O produto cartesiano é o mesmo, só as relações é que vão ser diferentes. Aqui a relação V, x mais y é maior que 2. E por último, x menos y ao quadrado é igual a 1. Então você vai ter que fazer essa relação. É uma relação grande, né? São quantos elementos? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 7, 35. Então é um produto cartesiano com 35 elementos. Nesse primeiro exercício. Depois você vai fazer o quê?
Dado o conjunto A, enumere os pares ordenados e construa o gráfico cartesiano da relação R em A, dada por, aqui é A vezes A, é aquilo que eu acabei de fazer. É o A vezes A, ou seja, A, o produto cartesiano de A cartesiano A. E aí você vai procurar o MDC, né? De X e Y, onde o MDC seja 2. Você vai olhar o MDC, você vai pegar X e Y e vai ver se o MDC é 2. É o máximo divisor comum. Se o máximo divisor comum for 2, esse par ordenado ele vai fazer parte dessa relação. Seja A um conjunto A de 1 a 6, construa o gráfico cartesiano da relação R em A definida por X e Y são primos entre si. Então você vai ver, depois de fazer esse produto cartesiano, A cartesiano A, você vai ver aqueles pares ordenados onde X e Y são primos entre si. Então, só para não dizer que eu não selecionei, né? Que vai ter aluno que ele não selecionou esse, esse e esse. Esse também? Não, esse está muito difícil, né? Fica lá, esse aqui não. Tá bom? Vamos então ver agora domínio e imagem. Domínio e imagem eu acho que vocês já viram aí em outros carnavais, né? Bem, como eu falei, domínio e imagem você já deve ter ouvido falar em algum lugar na vida escolar de vocês, não é? Vamos pegar aqui o exemplo bem simples, né? Do livro mesmo. Então veja só. Eu tenho uma relação R de A em B. Então eu já tenho aqui estabelecido uma relação R de A em B. Então isso é dado dentro de uma relação, né? A relação R de A em B. Aí eu chamo de domínio de R, né? Já estabeleci uma relação. Estou falando desse subconjunto. Você tem o produto cartesiano A cartesiano B. Aí você sabe que a relação é um subconjunto desse produto cartesiano, né? Então, dentro desse produto, desse subconjunto do produto cartesiano, a relação, nós chamamos o conjunto D de domínio todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Ou seja, são os elementos X, né? X pertence a D. Ou seja, o X ele são os elementos do domínio, né? Tal que, se somente se existe Y e Y pertencente a B, tal que XY pertencente a R. Né? Então, para cada elemento X deve haver um correspondente Y. Né? Tá apagado aqui que ficou feio. Vamos ler de novo. O X ele pertence ao domínio. X pertencente a D. Se somente se existe um Y. Tá vendo? Esse E aí existe. Existe um Y pertencente a B. Então, se X é domínio, existe um Y pertencente a B, tal que o par ordenado XY pertence a R. Ou seja, se X é domínio, existe alguém lá do outro lado que é imagem. Para todo elemento do domínio, existe um elemento imagem. É o que está dizendo aqui. Chama-se imagem de R todo o conjunto IM de todos os segundos elementos, ou seja, dos Y. Né? O primeiro elemento é X, o segundo elemento é Y.
dos pares ordenados pertencente a R. Então, assim, os segundos elementos dos pares ordenados pertencente à relação R são domínio. Então, aqui, ó, o Y, ele pertence à imagem. E ele só é imagem se somente se existe um X, onde esse X pertence a A. Né? E o par ordenado pertence à relação. Então, assim, X é domínio, Y é imagem. Então, só existe um se existir o outro. Ou seja, é o par ordenado. O par ordenado tem que existir. Vamos ver aqui esse exemplo para a gente matar essa charada. Vamos lá, de novo aqui para a nossa pagela. Continue aqui. Às vezes a coisa não fica boa aqui. Ó. Continue mais um pouquinho. Pronto. Agora ficou bacana. Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então vamos lá. Attention please. Attention please. Então eu tenho A. Quais são os elementos de A? 0, 2, 3 e 4. 0, 2, 3 e 4. Depois, quais são os elementos de B? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Esse meu 2 aí, agora rapaz, a pessoa quando tem problemas na alfabetização, isso aí reflete pro resto da vida dele, né? Pronto. Com 2 melhor. Vamos ver agora o produto cartesiano disso. Como eu falei, você sempre vai ter que fazer esse produto cartesiano. Tá certo? Então o primeiro vai ser o que? 0, mas toda essa turma aqui. 0 e 1. 0 e 2. 0 e 3. 0 e 4. 0 e 5. 0 e 6. Cansativo, né? Agora vamos fazer o 2. 2 e 1. 2 e 2. 2 e 3. Estou pegando aqui no botão aqui do mal. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 5. E 2 e 6. Esse último foi trágico. Pronto, 2 e 6. E agora? 3 e 1. Senhor, Senhor. 2 e 1. Ou 3 e 1. 3 e 2. 3 e 3. 3 e 4. 3 e 5. E 3 e 6. Então, estamos no ritmo. Agora vamos para o último. Ó, infelizmente esse é o processo. Vocês vão ter que fazer isso aqui. 4 e 1. 4 e 2. 4 e 3. 4 e 4. 4 e 5. E 4 e 6. Então, esse aqui é o produto cartesiano que eu desenhei errado aqui. Aqui é A, cartesiano B. Ok? Tá bonito aí? Tá lindo. Agora, qual é a relação que ele está falando aqui? Ó? A relação que ele está falando é R
nós temos x, pares ordenados x, y, que pertencem ao produto cartesiano, ou seja, a minha relação, os elementos são x e y que pertencem ao produto cartesiano. Então, assim, ele pertence a todo aquele conjunto que nós acabamos de fazer. E qual é a relação? Né? A relação é y é múltiplo de x. Y é múltiplo de x. Por exemplo, o que é um múltiplo? 8. 8 é múltiplo de 2. Né? De 2. Por quê? Porque 8 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, 8 é múltiplo de 2. 12. 12 é múltiplo de 2, mas também é múltiplo de 3, não? Porque eu faço 3 vezes 4. Então, eu posso dizer que é múltiplo de 3 também. Então, vamos procurar aqui para os múltiplos. Y é múltiplo de x. Vamos lá. Eu vou trocar de cor aqui o nosso. Então, y é múltiplo de x. 1 é múltiplo de 0? Não. Aliás, 0 não tem múltiplos, né? Então, ninguém nessa linha aqui ela pertence à nossa relação. E aqui eu vou ter o quê? Aí sim, 2 é múltiplo de 2. 4 é múltiplo de 2. E 6 é múltiplo de 2. Correto? Aí são... Que aqui eu tenho o quê? 6. 6 é o quê? 3 vezes 2. Na outra linha, 1 é múltiplo de 3? Não. 2 é múltiplo de 3? Também não. Mas 3 é. 3 é múltiplo de 3. E 6 também é múltiplo de 3. Então eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. Então 3 é múltiplo. E aqui por fim, 4 é múltiplo de 4. Os outros não. Então quem são os elementos dessa relação R? Ó, a relação R são de elementos. Vamos ver como é que está lá. Então, são pares ordenados x, y. Quem é o meu R? São pares ordenados x, y pertencentes a quem? A A cartesiano B. Então, eles são pertencentes a essa bagaça todinha aqui que a gente fez. Ó. Tal que y é múltiplo de... Eita. A cabeça foi e a mão ficou. Múltiplo de x. Essa é a nossa relação. Qual é a relação, então? R é 2 e 2, 2 e 2, 2 e 4, eita, 2 e 6. Depois, 3 e 3, 3 e 6. E por último, 4 e 4. Então, esse aqui é a relação que eu estou trabalhando aqui. Vamos lá ver? Aí, ó. Exatamente, ó. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. 3 e 3, 3 e 6. 4 e 4. Agora, qual é o domínio, qual é a imagem? Vamos voltar para cá. O domínio, vou colocar de azul, tá? O domínio são os elementos x, ó. Então, o domínio aqui é 2. Ah, caça. Olha lá, ó. Olha lá, ó.
Voltamos às nossas transmissões. Bagunçou tudo aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá, volta, volta, diabo, volta. Então tá aqui. Eu tenho que me divertir também, né? Não é só vocês que têm que se divertir com a cara do professor. Então, assim, o domínio são esses elementos X, ó. Então aqui o domínio vai ser 2, 3 e 4. Os elementos do domínio aqui são 2, 3 e 4. Esses são os elementos do domínio. E da imagem? A imagem são os elementos Y, né? Ó. 2, 4, 6, 3 e 6. Então agora eu coloco na ordem. A imagem, os elementos dela são 2, 3, 2, 3, 4 e 6. Esses são os elementos da imagem. E comeu lá, né? Ó, não deu para aparecer para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Imagem. Tem um botão aqui. Ele é o botão que ele derruba qualquer professor. E é para agilizar, né? Para aquele cara que é desenhista. Aqui na canetinha, né? Aqui você só quer dar uma aula. 1, 3, 4 e 6. Você não quer ser desenhista. Ele acaba lascando com a tua vida do mesmo jeito. Aí. Então a imagem é isso. Olha lá. Domínio. 2, 3 e 4. Imagem. 2, 3, 4 e 6. Então eu tenho aqui, dentro desse diagrama de Euler, eu tenho 2, 3 e 4, né? Você observa que o zero não é domínio. O zero não é domínio. Porque ele não faz parte da relação. Ele já não riscou aqui, ó, todos. Nós riscamos aqui todos os zeros. Né? Ó, toda essa linha aqui onde era zero, ela foi excluída. Então, o zero aqui está fora. Ele não faz parte da relação. E aqui a imagem, o 1. O 1 também não é imagem. Ele faz parte do conjunto B. Assim como o zero faz parte do conjunto A. E ele também faz parte do conjunto aqui do produto cartesiano. Mas na hora que você vai definir domínio e imagem, você vai ver só os elementos da relação. Então é só a relação aqui é que interessa. Então, aqui no diagrama de Euler, eu tenho como imagem esses elementos. 2, 3 e 4. E aqui a imagem é 2, 6, 3 e 4. Então, é basicamente isso. E aqui eu tenho o segundo exemplo. Né, que ele vai ver exatamente isso. Né? Aqui quando você cria a reta que é a relação, os elementos da imagem estão aqui em Y. E os elementos do domínio estão aqui em X. É disso que nós estamos falando. Isso já é o aquecimento para você trabalhar com funções, né? Vou apagar aqui para ficar bonito. Já é o aquecimento para você trabalhar com funções. Então, você vai ter o quê? Domínio e imagem. Você tem o conjunto A, conjunto B. Aí você faz o produto cartesiano. Aí gera um terceiro conjunto, que são o conjunto de pares ordenados. Quando você tem esse conjunto grande, tendo esse conjunto grande, você agora estabelece relações. Essas relações são alguns pares ordenados que atendem aquela relação, como eu tenho aqui, né? Veja só, aqui, ó,
Aqui são milhares de pares ordenados. Milhares, milhares, infinitos. Melhor. Aí eu estabeleço uma relação. Uma relação que me deu essa reta. Né? Essa relação que me deu essa reta. Qual é a relação? A relação aqui é o quê? X ou y é igual a 2x. Y é igual a 2x, ou seja, quando x é 1, y é 2. Vai ter um ponto aqui. Quando x é 2, y é 4, né? Aqui. Só que aí eu tenho milhares e infinitos números aqui, ó. E aqui também. Por isso que gerou essa reta. Aí eu vou ter quem é domínio? Domínio são esses elementos entre 1 e 2. E aqui quem é imagem? De 2 até 4. Né? Aí já, você que viu funções no segundo grau, já começa a te ambientar, né, para essa realidade. Exercício. Estabeleça o domínio e a imagem das seguintes relações. Relações. Ó, aqui ele já está dando as relações prontas. Ó que beleza. Esse livro aqui facilitou demais. Ó. Aqui eu tenho uma relação. Você vai dizer quem é domínio, quem é imagem. Aí você sabe que domínio são todos os elementos X. Também sabe que imagens são todos os elementos Y. Então, aí é só trabalho braçal mesmo. Não tem nem o que fazer. Tá bom? Bem, aqui a relação inversa. Eu não vou nem abordar essa parte de relação inversa, porque nós vamos ver função inversa. Então aí eu vou explicar 2 vezes a mesma coisa. E a gente já está avançando bastante nessa aula. Então, esse aqui a gente vai ver quando formos ver função inversa. Vamos ver se tem algum exercício aqui sobrante, né, para vocês. Aqui é só de relação inversa. Aí vocês deram sorte. Bem, então, concluindo a nossa aula, né, nós já concluímos a terceira aula, né, já estamos aí em dezembro, né, olha que beleza, 5 de dezembro. Não desanime agora, nós estamos só no começo. Só no começo. Vocês vão ter o recesso de Natal, então fiquem tranquilos. Lembrem lá da primeira apresentação, que a gente já combinou tudo. Vai ficando mais interessante conforme a aula vai avançando. Então eu preciso que vocês fiquem muito atentos. Façam os exercícios, leiam aí o livro-texto, façam mais exercícios do que o professor pediu, entendeu? Entre em contato comigo se tiver dúvida. É importante para mim saber como é que está o andamento da turma. Eu fico sabendo onde é que está a dificuldade. Senão eu fico aqui num voo cego, entendeu? Então, assim, é importante você entrar em contato e falar: professor, eu não entendi isso, professor, eu não entendi aquilo. E aí eu vou sabendo onde é que está doendo, tá bom? Você que não entregou os exercícios ainda, por favor, entregue. Entregue. Ah, professor, mas está atrasado. Entregue. Entregue que a gente vai ver no final, olha, o cara entregou tudo, né? Então, entregue. Eu recebo, então, esses exercícios agora até a semana que vem. Você vai ter até segunda-feira para entregar. Façam tudo direitinho, assista a aula. E aí, na próxima aula, acho que a gente já entra em funções. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Então, assim, não perca tempo, acompanhe para e passo. A gente vai devagar, o ritmo é lento, mas a gente vai sem parar. Não tem retorno, né? Aqui é sempre para frente, tá bom? Então é um prazer, aguardo o contato de vocês e a semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Um abraço!